Hello, guys! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então, como eu falei para vocês na nossa primeira aula, nessa aula vocês vão assistir ao vídeo que estão assistindo agora, fazer as páginas 83 e a 85. Ok? Bom, então, assim, só para a gente dar uma relembrada, a Unit 7, a parte gramatical, ela é uma continuação da Unit 6, tá bom? Não, elas estão bem ligadas uma à outra. Então, na Unit 6, a gente viu sobre Simple Present, né? Que são frases que a gente utiliza no presente. Então, quando você fala assim, I play soccer, você está dizendo uma frase no Simple Present, né? Eu jogo futebol. Você não está dizendo que você está jogando agora, nem que você jogou ontem, nem que você vai jogar amanhã. Você está dizendo que você joga, né? Numa certa frequência, você joga futebol. A mesma coisa, I study every day. Eu estudo todos os dias. Essa também é uma frase simple present, é uma coisa que você faz no presente. Tá? A gente viu também sobre as frases negativas. Então, a gente usa o don't, doesn't, para falar as frases negativas, né? Então, quando você fala I play soccer, né, você está dizendo que eu jogo futebol, mas você pode dizer também eu não jogo futebol. Então, você diria I don't play soccer. Tá? Mas se você for falar sobre, não sei, a sua amiga que não joga futebol, você vai dizer she doesn't play soccer. Então, aí o don't e o doesn't, né? A gente faz a gente divide os dois entre doesn't vai ser sempre no singular quando você estiver falando sobre ele ou ela, independente se for uma pessoa, um lugar, um país, um animal, qualquer coisa. Se estiver falando sobre ele ou ela, você vai usar o doesn't. Don't, você vai usar para todos os outros que você não vai usar o doesn't, tá bom? Então, no plural, você usa o don't. Se você estiver falando sobre você mesma, você usa o don't. Quando você estiver falando você, você usa o don't, tá bom? Aqui, sobre os adverbs of frequency, eles estão muito ligados ao simple present. Por quê? Os adverbs of frequency, eles falam sobre a frequência que alguma coisa acontece, né? Que alguma coisa está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, I study every day, esse every day, ele está demonstrando a frequência que eu faço alguma coisa, né? Ou seja, todos os dias é a frequência que eu estou fazendo. E aí a gente tem alguns advérbios de frequência, né? Aqui nós temos alguns mais básicos, além desses tem vários outros, mas vamos com calma, a gente vai ver só esses por enquanto. Never, sometimes, often e always. E aqui vocês estão vendo que tem aqui 0%, 100%. Então, 0%, nunca, never, 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 never. Sometimes, às vezes sim, às vezes não. Often é quando é mais do que às vezes, mas também não é sempre. É ali frequentemente. Always é sempre, tá? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos relacionados com minha vida aqui. Deixa eu abrir aqui o Word. Bom, então, aqui eu abri o meu Word. Vamos, Word. Abra. Aí. Então, se eu disser assim, alguma coisa que eu nunca faço. Então, ó, I never watch horror movies. Eu nunca assisto filme de terror. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, assim, I never watch horror movies. Nunca assisto filme de terror. Sometimes watch comedy movies. Sometimes watch comedy movies. Às vezes eu assisto filme de comédia. I often watch action movies. Então,
Frequentemente eu assisto filmes de ação. Eu gosto, né? I always watch drama movies. Que é o meu favorito, drama. Tá? Então, aqui é a frequência de alguma coisa que você faz. Never, nunca, sometimes, often, frequentemente, always, sempre. Uma coisa, uma dica importante que vocês vão ver na página da lição, que é, vocês estão vendo? O advérbio de frequência, ele tá sempre antes do verbo, ó. Então, aqui a gente tem o verbo watch, né? Never. Aqui o sometimes antes do watch, o often antes do watch, o always antes do watch. Se você for falar, às vezes eu jogo futebol, I sometimes play soccer. Então, o advérbio de frequência vem sempre antes do verbo, exceto quando você estiver falando sobre o verbo to be. Então, ó, se eu falar assim, ó, eu estou sempre com sono, né? A gente vai usar o verbo to be. I am, eu estou. Ó, I am always sleepy. Então, ó, o advérbio ficou depois do verbo to be. Então, é só essa regrinha que você vai precisar seguir. O advérbio de frequência vem antes de qualquer verbo, menos do verbo to be. Do verbo to be, ele sempre vem depois do verbo. Independente se a frase estiver na negativa ou enfim. Tá bom? Bom, então, toda essa página relacionada a isso, tá? Aos advérbios de frequência. Então, vocês vão fazer os exercícios aqui da página. E depois vocês vão para page 85. A page 85 está falando sobre questions and short answers relacionadas ao simple present. Também é super tranquilo. A gente não aprendeu que na negativa a gente usa don't e doesn't para dizer não, né, na negativa. Para fazer pergunta, você vai começar a pergunta com do ou com does, se você estiver falando sobre ele ou ela, tá? Então, se você estiver falando assim, ela joga futebol? Does she play soccer? Mas se eu for perguntar, você joga futebol? Do you play soccer? Tá? Então, o simple present para fazer pergunta, basicamente você vai iniciar a sua frase com do ou com does, exceto quando você tiver o verbo to be. A gente já viu isso lá atrás, mas só relembrando o verbo to be. Quando você tem o verbo to be na sua frase, você começa a sua frase com o verbo to be nas perguntas. Mas se for qualquer outro verbo que não é o verbo to be, ou seja, não é am, não é is e não é are, você começa com do ou com does, se você estiver falando sobre ele ou ela. Bom? E as respostas, as short answers. Short answers é sempre yes, se a sua resposta for sim. Aí o pronome I, you, he, she, we, you, they, tanto faz. Do ou does, né? Se for ele ou ela. Se for não, no é o pronome e don't ou doesn't. Bom, bem simples, bem tranquilo, é um tema bem tranquilo. A gente já viu sobre o Simple Present, agora a gente só está vendo passo a passo, present não, desculpa, affirmative, negative, que nós vimos na unidade 6, agora questions e advérbios de frequência, tá bom? E aí vocês façam então a page 85, finalizando a page 85, tira foto e anexa lá no nosso Classroom. Ok, gente? Qualquer dúvida é só me perguntar. Estou aqui prontíssima para responder. Ok? Thank you, guys. E bye, bye.